vamos dar início à correção dos exercícios dos capítulos 9 e 10. Deixa eu botar aqui a página, né? A página que eu falei para vocês é a página 94, não é isso? 94. Vocês estão conseguindo ver minha tela, gente? Aham, dá para ver. Sim. Beleza. Obrigado, tá? Vou começar aqui pelo exercício número 1. Então, aqui, ó, atividades, né, do livro, capítulos 9 e 10, percursos 9 e 10, para a gente poder falar um pouquinho. Essas primeiras questões estão diretamente relacionadas ao capítulo 9, né, o capítulo que a gente trabalhou na terça-feira. E o esquema, né, o mapa mental, que eu coloquei lá para vocês, tem como objetivo dar um direcionamento, né, um embasamento, espero que seja útil. Qualquer coisa vocês falem, tá bom? Então aqui, ó. A Eurásia é uma grande massa continental que abrange a Europa e a Ásia. Vocês vão lembrar de tempos anteriores, inclusive lá do 6º ano. Ano passado, também no 8º ano, a gente falou um pouquinho sobre isso, né, sobre a questão da classificação físico-geológica, né, dos continentes. Seguindo essa classificação, nós temos o continente euro-afroasiático, não é isso? E nós discutimos também bastante ano passado a questão do canal de Suez, o Istmo de Suez, né? A gente discutiu bastante isso. Então, dentro desse aspecto físico-natural, nós temos aqui a chamada Eurásia, né? Que é a porção geográfica que inclui a Europa e a Ásia. Quando a gente fala que é uma península, né? A Europa é uma península que fica a oeste, né, da Eurásia. A península é uma porção, né, de terras emersas, obviamente, ligadas, né, uma porção maior, a partir de uma faixa, né, de conexão, que nós chamamos de istmo, tá bom? Então, já começamos aí a falar um pouquinho sobre esses aspectos. Só que do ponto de vista socioeconômico, a gente está falando sobre um continente extremamente peculiar, diverso, né? Que diferencia-se, né, da Ásia propriamente dita, tá bom? Então nós temos, né, do ponto de vista físico-natural, o entendimento, né, que a Europa fica na porção oeste, né, dessa grande, chamar assim, de massa continental, né, da Ásia, da Europa e da Ásia, que nós chamamos de Eurásia, e no caso a península, né, que se localiza nesse oeste aí. Então, quando fala de península, é uma quase ilha, né? O termo do latim significa isso, quase ilha. Então, você tem águas cercadas, né? Uma porção imersa cercada de água de todos os lados, com exceção de um lado. Então, esse um lado é chamado de istmo, tá legal? E quando a gente fala também da Ásia, é importante perceber os limites naturais entre Europa e Ásia, né? Quando a gente fala dos limites naturais entre, né, Europa e Ásia, a gente está se referindo a quatro grandes divisões naturais. Duas, né, ligadas a grandes cadeias montanhosas e dois lagos aí. Então, quando a gente fala das cadeias montanhosas, a gente tem que lembrar, né, dos montes Urais, né, ao norte, né, e da Cordilheira do Cáucaso ao sul. A gente vai falar bastante sobre a região do Cáucaso, né, quando nós falarmos sobre Ásia, sobre conflitos, né, uma região montanhosa de grande importância estratégica para a Rússia, onde você tem muitos gasodutos que passam ali, levando gases, né, de porções de territórios russos para abastecer a Europa, e é uma área de intensa atividade de conflitos étnico-nacionalistas, né? A região onde você tem o Daguestão, você tem a Abcásia, você tem a Chechênia, né? Que a gente vai falar bastante sobre ela. E então nós temos duas cadeias montanhosas, né? E nós temos dois mares, o Mar Negro e o Mar Cáspio, tá? Que são as divisões naturais. Beleza? Então falamos um pouquinho aqui sobre o que é uma península, sobre o que é a Eurásia, né? Sobre o entendimento de um aspecto físico-natural, geológico, né? E também histórico-social. Beleza? Vamos lá, então. Vamos seguir aqui, ó. Entretanto, no decorrer da história, certas características naturais representaram obstáculos, né, a uma maior integração entre os povos. Então, foi justamente os obstáculos que eu citei para vocês.
o Mar Negro, o Mar Cáspio e principalmente as cordilheiras, né, dos Montes Urais e também do Cáucaso, tá bom? Aponte quais são esses obstáculos, né? Então a questão está pedindo justamente quais são esses obstáculos. E obstáculos que garantiram, né, a partir de aspectos históricos, né, políticos, sociais, a Europa, né, sendo considerado um continente, né, assim, bem, com características bem peculiares, tá? Se diferenciando aí do restante da Eurásia, tá? Certo? Então, esses obstáculos, né, que se refere são obstáculos naturais, são grandes, né, barreiras naturais aí, tá bom? Tudo tranquilo? Então, a Montes Urais, Cordilheira, né, do Cáucaso, os Mares Negros e o Mar Cáspio, tá bom? São esses obstáculos naturais aí. Tudo tranquilo? Tranquilo? Então, são os considerados os limites naturais entre a Ásia e Europa. Meus amores, já alguma dúvida? Não? Então, vamos entender esse silêncio como tudo bem. Vamos para 2, tá? Considerando apenas o século XX, então, século passado, podemos dizer que houve significativas alterações nas fronteiras entre os países europeus e até mesmo na formação de novos estados. É a dança, né, das fronteiras na Europa. Cite pelo menos um exemplo, tá? Vamos recorrer aqui ao livro. Vamos recorrer aqui ao livro. Deixa eu ver a página que tá, que vai ficar um pouco mais fácil. Um pouco mais fácil aqui. Página 80, né? Vou pegar aqui, ó. Cadê? Final do século XIX. Não. Deixa eu ver aqui. Pegar o mapa. Ué. Está na página 80. Beleza, aqui ó, nós temos o mapa político, tá? Nós temos o mapa político aqui da Europa. Repare nos países que nós temos, tá? No 2018. Agora a gente vai analisar outros mapas. Reparem aqui nessa divisão política, né, em 1914, tá? Que já pega século XX, né, após a Primeira Guerra Mundial. O que acontece? Aqui nós temos o fim dos impérios, né? Como, por exemplo, marcar aqui, ó, o Império Russo, né? Tem que lembrar das aulas que vocês tiveram sobre Revolução Russa, né? O fim do Império Russo num processo revolucionário a partir de fevereiro de 1917 e aquela revolução dentro da própria revolução, a Revolução Bolchevique, né, de outubro de 1917, a saída, né, da Rússia da Primeira Guerra Mundial, né? Mais tarde a Rússia ela passa por um processo de guerra civil, né, o chamada guerra entre brancos e vermelhos, os vermelhos representando, né, os bolcheviques liderados por Lenin e aquele conjunto, né, que vai ser classificado como russos brancos, né, formado por monarquistas, liberais, inclusive com apoio, né, da igreja, grandes senhores de terras, apoio externo, né, Inglaterra, França, que no final de 1921 os bolcheviques vencem, né, essa guerra civil, e em 92 nós temos a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Certo? E a gente pode perceber. Na década de 40, né? Na década de 40, a gente vai perceber o seguinte, que a União Soviética vai englobar também, né, a Estônia, a Letônia e a Lituânia, tá bom? Que a União Soviética entra em um processo de declínio, de fragmentação, de derrocada a partir dos anos 80. Em 1981, nós temos, né, a fragmentação da União Soviética, o fim da União Soviética, uma fragmentação territorial em 15 repúblicas, né, independentes. Então, se a gente comparar esse mapa aqui, ó, da União Soviética com esse mapa aqui, a gente consegue perceber,
né, os países, né, que deram origem. E, obviamente, nós temos que entender que a Rússia, né, é, juntamente com a Turquia, um país euroasiático. Como assim, Romulo, um país euroasiático? Você tem territórios tanto na parte europeia como na parte asiática, né? Pegando o caso aqui da Turquia, olha só, a Turquia histórica, né, região onde quando você fala sobre o Império Romano Oriental, Bizâncio, Constantinopla, né? Aqui, ó, hoje nós temos Istambul, capital da Turquia, né? Império Turco-Otomano, tudo isso. Olha aqui, somente essa regiãozinha aqui, de todo, né, o território da Turquia, que está dentro da Europa. E é importante a gente até perceber que a Turquia é um dos países que querem, né, que pedem, né, para fazer parte da União Europeia. Então, existem vários fatores que dificultam essa entrada da Turquia na União Europeia. Né? Muitos europeus entendem que a Turquia, né, não tem uma democracia plena, não cumpre determinadas exigências obrigatórias, né, para ser um membro efetivo da União Europeia, aspectos culturais e também, né, assim, alguns aspectos relacionados à xenofobia. E mais recentemente nós temos um agravante, né? A Turquia é vista como uma possível porta de entrada de populações asiáticas, de grupos asiáticos, para a Europa. Então, uma vez a Turquia sendo efetivada, né, na União Europeia, isso poderia ter um resultado, né, de facilitar, de aumentar muito esse fluxo migratório de asiáticos para a Europa. Tá bom? Outro aspecto interessante, que a gente está falando do fim dos impérios, né? O Império Alemão, tá? O Império Turco-Otomano. Olha só, no lugar do Império Turco, né? No lugar do Império Turco-Otomano, a gente pode perceber, né? Repare nesse mapa, né? Do Império Turco-Otomano. Agora repare os países, né? Que deram origem a partir da fragmentação do Império Turco-Otomano, né? A Tchecoslováquia, a Áustria, a Hungria, a Iugoslávia e a Polônia, né? Se a gente comparar esses países, repare aqui, ó, repare aqui a Iugoslávia. Olha a Iugoslávia aqui, né, no pós, né, Primeira Guerra Mundial, 1922, certo? E dá uma olhada agora na Iugoslávia aqui. Nós temos, a partir de 91, a fragmentação da Iugoslávia também. Macedônia, Croácia, Eslovênia, né, Bósnia, Kosovo, né, um território ainda grande problemática, não é reconhecida pela comunidade internacional como Estado nacional, né? Tem tipo uma carteira provisória, né, número 1244 da ONU, né, os Estados Unidos, a União Europeia reconhece Kosovo, mas China, Rússia, né, e outros não reconhecem Kosovo, e Montenegro, tá? Todos eles faziam parte daquilo, né, da Iugoslávia, daquilo que se chamou de Iugoslávia um dia. Né, a partir de 91 nós temos essa fragmentação. A mesma coisa a Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia, já no início dos anos 90, também passa por um processo de fragmentação, né, que hoje nós chamamos de República Tcheca e Eslováquia. Só que esse processo, diferentemente da Iugoslávia, foi um processo sem conflitos, né, armados, né, sem guerras, né, sem conflitos sangrentos aí. Por isso que esse processo passou a se chamar de Revolução de Veludo. Né? Então, hoje nós temos dois países, certo? Olha as mudanças que aconteceram. O Império Alemão também, né? Ele deixa de existir. Uma parte, inclusive, da Alemanha, nesse contexto aqui, vai para a formação da Polônia, né? O famoso corredor polonês. A Alemanha perde o porto de Danzig, né? Além de perder todas as suas colônias, grande parte das suas forças armadas. Seu exército é reduzido a 100.000 homens, né? Tudo isso que você estudar de Primeira Guerra Mundial. E a Alemanha, no pós-Segunda Guerra Mundial, ela vai ser dividida em duas áreas, né? Uma área de influência socialista e uma área de influência capitalista. A própria Berlim vai ser dividida, né? Em 61, agosto de 61, nós temos o início da construção do Muro de Berlim, que é o principal símbolo concreto da Guerra Fria. Só que, em 1990, nós temos a reunificação da Alemanha. Olha só que interessante, a gente falou só de fragmentação, né? Fragmentação da Iugoslávia, fragmentação da Tchecoslováquia, fragmentação da União Soviética, e aqui a gente está falando de um processo de unificação, né, que se deu em 1990, a Alemanha se unificando aos moldes capitalistas. Então, reparem como as fronteiras europeias, né, foram se modificando. E reparem que a gente não está nem falando, né, sobre as fronteiras europeias desde aquela transição da Idade Média para a Idade Moderna com a formação dos estados absolutistas. A gente nem está citando isso, a questão está falando só de século XX. Então a gente pode perceber essa mudança, né, significativa do mapa europeu, que muitos autores chamam de dança, né, das fronteiras na Europa. Tá? É
um dos aspectos assim muito interessantes serem estudados, que precisa de um entendimento histórico, precisa entender, né, os contextos o contexto que se deu cada fragmentação, cada unificação, tá? Então, voltando aqui para a questão, página 94, se eu não me engano, vou botar aqui, ó, voltando para a questão, vamos lá? Aqui está pedindo, né? Cite pelo menos um exemplo. Então, nós temos vários exemplos, né? Nós temos, como eu falei para vocês, a fragmentação do Império. Assim, o fim da Primeira Guerra Mundial deu origem ao fim de todos os impérios, né? Então, a dissolução do Império Austro-Húngaro, né? No contexto final da Segunda Guerra Mundial, que deu origem a vários estados, né? A Estônia, a Letônia, a Lituânia pode ser um exemplo também, né? Que foram incorporados à União Soviética na década de 40. Em 1991, nós temos a fragmentação da União Soviética, né, em 15 estados independentes. Tá? Nós temos a questão da Iugoslávia, né, que também foi formada no contexto pós-Primeira Guerra Mundial, que a partir do início dos anos 90 há um processo de fragmentação, dando origem, né, à Macedônia, à Croácia, a Eslovênia, a Bósnia, Montenegro, Kosovo. É sempre bom destacar que esses conflitos foram muito sangrentos. A Guerra da Bósnia, né, iniciada ali em 93, 94, se estendendo até 95, 96, que contou inclusive com a participação da OTAN, é considerado o conflito, né, mais sangrento no continente europeu no pós-Segunda Guerra Mundial. Né, só para a gente entender essa situação, com direito a campos de concentração, campos de extermínios. Né? O líder da Sérvia, né, a Sérvia era a região que não aceitava essa fragmentação, o Slobodan Milošević, foi até acusado e se responsabilizado, né, pelo Tribunal Internacional de Haia por crimes de guerra. Né? Ele foi condenado por crimes de guerra, não chegou a cumprir pena. Foi protelando, ele veio a morrer antes de cumprir pena, né? Antes de pagar pelos seus crimes, certo? Kosovo também, né? Viveu a guerra de Kosovo em 98, outra guerra e no início dos anos 2000, né? Em 2000, 2001, um outro conflito, também com envolvimento internacional, né? Também envolvendo a Sérvia, que não aceitava esse processo de fragmentação. Então, é uma situação muito complicada ali, né? Porque envolve línguas diferentes, culturas diferentes, etnias diferentes, interesses geopolíticos, né? Ali. Então, o Kosovo até hoje não é um território reconhecido, né? Não é um território reconhecido por toda a comunidade internacional, por todos os seus pares, né? Como eu falei para vocês, a Rússia, né, e a China, que também tem problemas fronteiriços, não reconhecem Kosovo. Né? E Montenegro, que foi fragmentado da Sérvia em 2005, pergunta aos pais de vocês, né? Assim, a seleção de vôlei brasileira sempre disputava com algumas seleções, as finais aí, entre elas a seleção de Sérvia e Montenegro. Só que a partir de 2005, né, há um plebiscito, há uma fragmentação, Montenegro torna-se independente e deixou de se chamar, então, seleção de, né, Sérvia e Montenegro, e somente Sérvia, visto que a Sérvia era mais forte, né, em termos de esporte, em termos de vôlei. Tá? Depois troca uma ideia com os pais de vocês, que vocês são muito novinhos para lembrarem disso, mas os pais de vocês vão lembrar disso. Troca uma ideia lá. Tá? Tem um jogo também, o War, que vocês já devem ter jogado, depois dá uma olhadinha, né? O War, que representa bem esse contexto aí da Segunda Guerra Mundial, esse contexto da Guerra Fria, essas áreas de influência, tá? Depois vocês dão uma olhadinha aí, tá certo? Beleza? Gente, alguma dúvida aí? Então, o que não falta é exemplo, né, dessa dança das fronteiras na Europa. Eu citei alguns para vocês. Reparem que essa questão exigia muito, né, conhecimentos históricos, vocês estão no 9º ano e vocês já viram isso como professor de história, né? Processos da Revolução Russa, processo, né, da Primeira Guerra Mundial, né, todas essas mudanças. E vocês também vão ver, ao longo desse ano, grandes mudanças geopolíticas que também interferiram nas fronteiras europeias, aprofundando esses conhecimentos lá no pós-Segunda Guerra Mundial e chegando até hoje. Tá bom? Certo? A gente vai voltar a falar sobre esses aspectos aí. Gente, alguma dúvida na questão? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, a questão era muito simples, né? Era só para citar. Eu aproveitei para explicar, né? Beleza? Então,